uma rusga acontecendo entre o senhor Bolsonaro e o senhor André Mendonça. Reverberou aí nas redes sociais o fato de que o André Mendonça liberou chamar o Bolsonaro de assassino, de miliciano e de bandido. Tivemos um julgamento essa semana no STF que terminou com o Janones sendo tornado réu no STF por injúria contra o Bolsonaro. Para quem está preocupado aí, eu vou falar, se por acaso o Janones vier a ser condenado, eu acho muito difícil. Injúria é um crime que dá uma pena baixinha ali, não dá prisão, não dá perda de mandato. Claro que se ele for condenado por injúria 10, 15 vezes, aí é um problemão. Um processo, o Janones foi às redes sociais, falou que, com todo respeito ao STF, ele acredita que ele não cometeu crime algum contra o senhor Jair Bolsonaro. O bolsonarismo começou a comemorar, a tripudiar do Janones, a falar que agora é a virada do STF contra a esquerda, porque é a esquerda que dissemina fake news. O Bolsonaro aproveitou ontem, durante o dia, ele passou a atacar o Janones utilizando uma influenciadora de esquerda. Ele pegou um trecho que ela falou num Space. Space é como se fosse uma live no Twitter e ela é só de voz, não aparece em vídeo. E aí, essa influenciadora falou que durante a campanha ele ia atrás do Janones. E aí ela citou, o Janones disseminava fake news, mas não é fake news, ele pegava uma verdade ali, um fato, e ele ali fazia uma narrativa daquele fato. Aí ela deu o exemplo de quando o Bolsonaro ele falou que pintou um clima com meninas ali de 14, 15 anos numa das saídas dele de moto em Brasília. E falou que entrou na casa delas e que eram prostitutas e tudo mais. Aí ficou estranha a história do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro usou isso para falar, tá vendo? Teve uma indústria de fake news durante a eleição, tudo mais. A influenciadora, eu presto solidariedade a ela se expressou mal em uma palavra e o Bolsonaro pegou aquilo lá para atacá-la e atacar o Janones. E aí o Janones foi para cima do Bolsonaro, falou que o corte que eu mostrei você falando que pintou um clima, aquilo não estava fora de contexto algum, estava o contexto inteiro. Pedófilo sim. Pois bem, na época lá o Bolsonaro foi bem chamado aí de tudo que é nome. Eu também falei muito sobre o Bolsonaro, eu não tinha defesa para o Bolsonaro naquilo não. Aí o que acontece? O Bolsonaro passou a fazer esses ataques porque o bolsonarismo agora está tentando coordenar aí uma CPI porque eles querem perseguir alguns influenciadores de esquerda. Eu sou o principal alvo. Eles clamam aí que tem reuniões da SECOM, que tem dinheiro público para esse pessoal, só que eu que nunca participei de nada, nunca fui pautada por ninguém, sou o principal atacado, mas passaram a atacar aí também a Denise Tremura, passaram a atacar o Vinícius Betiol e mais alguns influenciadores, eles são pouco a pouco, tá? Os principais agora fui eu, ela e o Vinícius. Aí o que acontece? O STF no dia seguinte julgou aí o Janones. O Janones fez um post em que ele chamou o Bolsonaro de assassino, por conta da pandemia, né? Em vez de ele falar genocida, falou assassino, chamou o Bolsonaro de bandido e chamou o Bolsonaro de alguns outros nomes, mas os mais graves aí foram bandido e assassino. Pois bem, eis que o caso caiu nas mãos da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia aí, que sempre foi aliada da Lava Jato, depois mudou de lado. Pois bem, a Carmen Lúcia diz o quê? Diz que o Janones cometeu crime. Ela não pode falar se cometeu crime ou não, porque esse não é o julgamento, mas que há indícios de que pode sim ter havido aí crime do Janones, mas é o suficiente para que tenha um processo. E a Carmen Lúcia diz isso. Pois bem, Carmen Lúcia, a relatora, isso foi o plenário virtual. Eu vou fazer aqui um adendo para quem está falando, Thiago, isso é perigoso. Não pode chamar o Bolsonaro de assassino? Como assim? Tem uma coisa, o que a Carmen Lúcia quis dizer, no caso o Janones falou isso na campanha, nas redes sociais, com alcance de milhões de pessoas que quase ninguém tem, o que acontece é o seguinte, ela está falando, pode ter o processo, não quer dizer que o Janones vai ser condenado a alguma coisa. Mas olha, tem isso. Eu também acho grave, porque o Bolsonaro já chamou muita gente de nomes piores. E eu não vi o Bolsonaro sendo aí tornado réu por isso. O Bolsonaro já falou que a Dilma tinha que morrer de câncer ou infartada, já fez tudo que é coisa e até o momento segue livre, leve e solto. E aí o Janones é tornado réu. Estranho, né? A Carmen Lúcia é aquela que quando caiu na mão dela uma investigação ali do ministro da Educação do Bolsonaro, ela sentou em cima da investigação e desde aquele momento, faz aí quase 2 anos, ninguém mais ouviu falar.
No começo ainda tinha aí matérias na imprensa que diziam que, olha, estão esperando o Bolsonaro sair aí do poder, porque aí a investigação vai andar. Saiu o Bolsonaro e o que acontece é que a Carmen Lúcia sentou na investigação. Então, desde que saiu matéria aí, faz alguns meses, dizendo que, ó, a Carmen Lúcia travou tudo, aí eu pensei, pô, então essa é a Carmen Lúcia aí, ó, chega nela, ela vai, fala bem e tal, mas chega na hora. Vamos ver aí como é que ela vai ser presidenta do TSE, já é a presidenta agora do TSE, como é que ela vai ser no período eleitoral. Mas, em investigações criminais contra o bolsonarismo, tá deixando a desejar aí a Carmen Lúcia, a não ser que tivesse alguma coisa muito errada na investigação que não parecia ter. Tá, voltando aí, o que acontece? Vários ministros do STF seguiram o parecer da Carmen Lúcia, falaram, não pode xingar o Bolsonaro de assassino, de vagabundo, de bandido, de outras coisas. Não pode isso aí. Pelo menos não com esse alcance todo. Isso vai contra a honra aí do Bolsonaro. Pois bem, eis que o Cristiano Zanin Martins abriu divergência. Falou, o Janones tem a sua imunidade parlamentar, o Bolsonaro... isso foi na internet, onde as coisas realmente ficam mais exaltadas, o Bolsonaro é pessoa pública, acontece e tal. Não acho que seja aí caso para um processo. Ele não falou o Bolsonaro assassinou fulano, falou assassino, pô, a gente pegando o contexto aí da pandemia, assassino. O Bolsonaro agiu ou não para matar aí centenas de milhares de pessoas? Bolsonaro se negou a comprar vacina, sim ou não? E os ministros do STF estavam lá, ajudando a população brasileira, tirando poderes do Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro ia matar muito mais. É isso que aconteceu e os próprios ministros já falaram isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Que o STF teve que agir contra o Bolsonaro, porque senão ele ia matar muito mais gente. Pois bem, é aí o que acontece. O Zanin abriu divergência e aí chegou o André Mendonça. E o André Mendonça realmente... não tem crime nenhum, não. Chamar o Bolsonaro de assassino, pro André Mendonça, pode. Eu fiquei pasmo. Quando eu vi que a votação foi 8-3, eu pensei assim, pois bem, deve ter votado aí contra o Bolsonaro, o Zanin, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, ou talvez o Gilmar Mendes, não sei. Quando eu vi que foi o André Mendonça, eu falei, epa, é o Bolsonaro que fica bravo quando chamam ele de assassino. Aí o André Mendonça vai lá e fala, tá liberado, pode chamar que pra mim não tem problema algum. Se caísse nas mãos do André Mendonça, provavelmente seria arquivado e o Janones nem réu seria. Infelizmente pro Janones não foi assim, caiu na mão da Carmen Lúcia. Então o André Mendonça aí tá liberado, então todos aí saibam disso. Aí, depois o Dias Toffoli também abriu divergência e falou que não deve ser tornado réu. Então ficou 8-3, o Janones foi tornado réu no STF por xingar o Bolsonaro. Vou achar aqui uma cópia da publicação do Janones. Pois bem, a publicação não foi na eleição, foi em 23, maio de 23. Ele chamou o ex-presidente de miliciano, ladrãozinho de joias, bandido fujão e assassino. Pois bem, tá aí, segundo aí alguns ministros, não pode chamar o Bolsonaro desses nomes, pelo menos não ao mesmo tempo, tá? Porque eu já vi muita gente chamar o Bolsonaro aí desses nomes e não vi ninguém aí sendo tornado réu. Mas todos ao mesmo tempo aí, com o alcance que tem o Janones, parece que pro STF não tá bom não. Tem que aí, o Janones vai se tornar réu, o Janones fez um post nas redes sociais, vou mostrar aqui o que ele disse. Aí o Janones ainda tripudiou pra cima do Bolsonaro e falou, olha, agora é oficial, sou réu no STF por... Quem quiser pausar aí para ler, mas eu vou ler aqui para você, hein? Sou réu no STF por responsabilizar Bolsonaro pelas mortes na pandemia e por chamá-lo de miliciano. Com todo respeito ao STF, a aceitação da denúncia me traz uma certa satisfação, pois é a confirmação da cabal hipocrisia do Bolsonaro, que quando ele é o autor das acusações, defende a liberdade de expressão, especialmente para os detentores de mandato que têm imunidade parlamentar. Mas quando ele é acusado, ele recorre ao tribunal para calar seus adversários. Aí diz o Janones, continua confiando na justiça, no povo e em Deus. Aí o Vinícius Bettiol ainda comentou, olha, acabaram de abrir um precedente enorme. E a esquerda começou a fazer piada. Por quê? Porque tá cheio de bolsonarista
xingando o Lula de tudo que é nome. Então, se é para tornar réu aí todo mundo que fizer aí um xingamento, então, nossa senhora, é bom aí abrir concurso para novos juízes em várias criminais, porque olha, vai ter processo pra caramba. Fala aí, avisem aí o Jorge Messias, o advogado-geral da União, que ó, pode processar todo mundo aí, ó. Eu mesmo, eu faço uma lista de uns 1000 aí, mas em menos de uma hora. Eu faço lista de uns 1000 nomes aí de bolsominions que vão ser tornados réus aí por injúria, porque já tem precedente aí no Supremo Tribunal Federal, que se chamar aí de alguns nomes, não sei se todos ao mesmo tempo, se é o conjunto da obra, se foi só um deles aí que pegou aí a Carmen Lúcia e os outros 7 ministros, mas os bolsonaristas fazem xingamentos bem mais chulos, inclusive muitas vezes aí estão acompanhados de ameaça de morte. Olha só os xingamentos que eu recebi nas redes sociais nos últimos 7 dias, mais ou menos, aí desde a matéria do Estadão principalmente. Eu vou falar, nossa senhora, vai faltar juiz para julgar tanto bandido, porque se é crime xingar as pessoas assim online, meu Deus do céu, eu só não faço as denúncias todas porque é caro, eu não tenho nem como pagar advogado para mais de 1000 processos, mas são mais de 1000 pessoas, tá? Inclusive teve um post aí faz alguns dias que uma pessoa falou que se me vir na rua ia quebrar minha cara, falou lá uma descrição lá do que ia fazer comigo, e teve mais de 1000 curtidas e mais de 300 comentários apoiando. Bom, imagina se eu pudesse processar aí todo mundo, meu Deus do céu. Mas aí tá a esquerda falando, ó, abriu um precedente. Eu sei que o advogado-geral da União tem verba para processar todo mundo. Ele tem ali, ele pode ter trocentos assessores para fazer o processo aí contra todo mundo que xingue o Lula, que xingue a primeira-dama, a Janja, porque queira ou não, mas a Janja não tem cargo, mas ela é esposa do presidente, então tá xingando ela, tá xingando o presidente. Então, vamos começar aí a abrir processos. O STF abriu o precedente, vamos usar o precedente aí para mostrar para os bolsominions. Então, vocês são a favor de liberdade de expressão só em alguns casos? Peço aí sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta.